Nós estamos de volta aqui com o Radar Paulista, agora trazendo aqui a entrevista do dia com a diretora de marketing da Search Optics, a Juliana Vicente. Nós vamos falar sobre o marketing no mercado automotivo, né? Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Juliana. Boa noite, Renato, eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, a gente está vindo aí de uma crise, como eu até comentei no bloco anterior, aqui uma crise econômica no Brasil. Acho que é fundamental esse tema até para que nós possamos colaborar, né, com esse impulso, vamos dizer assim, da economia no setor automotivo. E aí você participou, né, da convenção da Associação Nacional de Revendedores de Automóveis, a ANDA, e que é o principal evento de distribuição automotiva do mundo. Aí eu gostaria de, antes de mais nada, Juliana, que você falasse um pouquinho sobre o evento e quais foram as novidades que, na sua opinião, chamaram a atenção lá dessa convenção. Olha, Renato, é sempre um prazer para a gente participar da NADA, até como você falou, é o maior evento automotivo do mundo. É ali onde dita as tendências, inclusive dos próximos anos, e o que vai acontecer. E esse ano, principalmente, teve um tom especial porque foi a edição de número 100. Então, para vocês entenderem há quanto tempo já existe e qual é a importância ali. O evento é gigante, muito se falou de marketing digital. Então, dentre todos os assuntos que se comenta muito, é como o marketing digital ainda tem como crescer, o que pode fazer para as distribuidoras automotivas, o que tem de novidade, porque ainda não é um mercado saturado, ainda existem muitas novidades para surgir. E um outro tema que acabou ficando ali num debate muito grande nos Estados Unidos foi como a gestão Trump vai poder influenciar ou não o mercado automotivo ali, porque é um dos temas que eles mais têm falado e que ele tem tocado nesse ponto de fechar o mercado, como vai ficar o mercado automotivo ou não. Então, de maneira resumida, foi isso. Tá. Juliana, falando em Trump, desculpa, Renato. Não, claro. Juliana, falando em Trump, qual foi a sua percepção, já que o evento foi nos Estados Unidos, com relação ao Trump, ao mercado automotivo? Na verdade, os americanos eles têm uma coisa que assim, eles já passaram por uma crise automobilística, né, na década de 90, no final da década de 90, e ali eles perceberam algumas formas de como se destacar, como sobreviver. Foi ali também que a Search Optics surgiu na época, então a gente viveu bastante junto com eles as angústias e as dificuldades. E agora o que eles têm falado, então não existe muito, eles não sabem muito qual é o caminho que o Trump vai seguir. Por mais que ele fale, ainda existem algumas controvérsias. Então existe um otimismo cauteloso. Foi a melhor palavra que a gente conseguiu encontrar para definir esse cenário. Tanto as montadoras quanto os distribuidores de automóveis, que são as concessionárias, como a gente chama aqui no Brasil, estão trabalhando com cautela, mas ainda querendo ter um otimismo, né? Muito do americano isso de ser patriota. É esse o cenário por lá. Inclusive, Juliana, essa questão do Trump, ele traz uma certa preocupação com relação à contratação de pessoal, já que ele baniu, né, refugiados, viajantes de alguns países de maioria muçulmana, né? Então, há essa preocupação. Você acha que mesmo nesse ponto há que se ter, mesmo com esse cuidado, como você disse, né, das empresas, e acredito que isso inclua as automotivas, isso dá uma certa, vamos dizer, uma certa angústia ou uma certa preocupação das pessoas que trabalham no setor automotivo dos Estados Unidos? Sim, acho que para a classe trabalhadora existe sim uma preocupação grande, enquanto não tiver claro qual é o cenário e como que isso vai se desenvolver, porque existe uma promessa de fortalecer a economia, ele diz que está ali protegendo os americanos e os trabalhadores que estão ali, mas ainda existem muitas dúvidas. Então, é um mercado mesmo que está vivendo um momento de cautela e de cuidado, sem tomar grandes decisões nesse momento. Agora, vamos falar um pouquinho do marketing digital propriamente dito, Juliana. E aí, um tipo de ação que as empresas têm hoje é aquela coisa de comprar a palavra-chave do Google AdWords, né? A ferramenta, quer dizer, a empresa acaba aparecendo, os serviços prestados acabam aparecendo. É uma ação que a grande maioria das empresas faz. Agora, como se diferenciar nesse tipo de ação de marketing feita pelas empresas, trazendo também a sua expertise aqui para esse tipo de atitude? Legal, eu gosto bastante dessa pergunta porque assim,
No mercado automotivo, por exemplo, hoje no Brasil, o número é que 90% dos consumidores que desejam adquirir um novo carro, eles já usam a internet para se informar. Então, antes dele começar a visitar uma loja, é na internet que ele está ali. Antigamente, há 3, 4 anos atrás, um consumidor costumava visitar 4 concessionárias antes de decidir a compra de um carro. Hoje ele já visita 1.5, o número médio. Então a internet ganhou aí uma relevância e uma importância muito grande e a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Não é simplesmente comprar palavras-chave. Eu vou criar uma conta minha no Google AdWords e eu mesma, ou o meu sobrinho, eu conheço alguém ali, um vizinho que pode fazer para mim. O que acontece é que o mercado cada vez está mais profissional, existe uma concorrência grande, todo mundo quer estar nas primeiras posições, né? Existe uma piada que o pessoal fala, se um dia você quiser esconder uma informação, coloca na segunda página do Google que ninguém vai achar, porque praticamente a maioria das pessoas não vão para lá. Então a guerra é para estar nas primeiras posições e a gente quer estar lá em frente. Então a primeira coisa é, não existe uma fórmula única. Cada agência vai trabalhar de uma forma, cada pessoa que trabalha com AdWords tem a sua maneira de fazer. E é aí também que você consegue talvez ir muito bem ou muito mal. A outra coisa que a gente sempre fala é, a agência precisa entender do negócio do cliente. Porque entendendo do negócio do cliente, ela vai conseguir saber exatamente o tipo de palavra que pode ser o diferencial. Às vezes é uma palavrinha ou outra palavrinha ali que muda, então isso faz muita diferença. No nosso caso, por exemplo, a gente é especializado no segmento automotivo. A gente conhece muito do business do cliente, a gente sabe muito o que ele está fazendo. Então a gente sempre indica, sugere aos nossos clientes que pesquisem, que conversem, mas que conheçam isso. E aí a última coisa que eu posso falar é, grandes agências trabalham com robôs. O que são os robôs? Eles programam os anúncios, eles entendem onde está desenvolvendo melhor, onde não está, e acaba, o robô vai refazendo a programação. Mas só essa tecnologia hoje não adianta. É muito importante que existam pessoas de carne e osso ali, reais, atrás daquela programação, para que se somem a qualidade humana com a qualidade tecnológica. Eu acho que a soma desses 3 fatores que eu falei, então, a soma da qualidade humana com a qualidade tecnológica, conhecer o cliente e ter uma boa estratégia é onde vai ser o grande diferencial. Tá. Você disse uma coisa que eu acho que até interessante, como curiosidade, você disse que as pessoas estão reduzindo o número de visitas às concessionárias, não é isso? E um número bastante aí razoável. As pessoas têm o costume de comprar carro sem ir à concessionária? Você tem essa informação? Não, aqui no Brasil ainda não. Ainda não. É algo muito pequeno. O que já começou a acontecer muito forte são autopeças, tá? Então a parte de reposição, então por curiosidade, pneu é algo que a gente nem imagina, mas se compra muito pela internet, é muito comum. Mas assim, o carro mesmo, a grande maioria ainda faz a compra, a grande maioria mesmo ainda faz a compra presencialmente. O que difere é quando ele chega na loja, ele já sabe exatamente o que ele quer. Entendi. O vendedor até perde um pouco aquele papel de consultor, porque o consumidor já chegou tão informado e já sabe tantos detalhes que a venda deixa de ser tão técnica, já acaba sendo uma negociação final. Então é essa mudança que começa a acontecer ali no ponto de venda. Eu estou te falando isso porque aqui a informação que nós temos é que a onda no mercado dos Estados Unidos é de 100% de penetração digital, né, no que tange aí a esse mercado automotivo, né, quer dizer, 100% tudo feito digitalmente. Então a impressão que dá, né, de que haja já essa procura também no Brasil. Agora, agora a pergunta que eu te faço, né, Juliana? As pessoas estão preparadas, as empresas estão preparadas para oferecer também esse tipo de serviço digital, 100%, já que você precisa trabalhar muitas vezes com a inovação, como você disse, com criatividade, e para trabalhar com criatividade, né, fazer com que as pessoas busquem o seu serviço na internet, a sua marca, você vai precisar, né, ter esse trabalho extremamente profissional. Dá aí uma geral para a gente em termos de Brasil, quer dizer, o que o Brasil está fazendo nessa área? Legal. Quando você fala que nos Estados Unidos eles estão chegando a 100% de penetração, significa que está chegando a 100% da população conectada, tá? Não ainda significa que eles estão... 100% das pessoas vão começar a comprar o carro online. Tem mas só os que estão conectados. Sim, exatamente. Então 100% da população está conectada. Só para vocês saberem, no Brasil esse número é em torno de 50%. São 102 milhões de usuários hoje no Brasil que já acessam a internet.
é também um número bastante grande, aqui na América Latina é o mais expressivo que a gente tem. Tá. Quando você pergunta se as empresas elas estão preparadas e como que está isso, a minha resposta é não. E eu te diria não porque muitas já entenderam a importância, muitas já buscam se profissionalizar, mas ainda existe um fator chamado smartphone ou celulares que chegou com muita força e as empresas não conseguiram acompanhar essa mudança. Então, assim, hoje a gente faz praticamente tudo pelo celular. Um outro número, por curiosidade, a gente acessa o celular em média 86 vezes por dia. Isso significa que a gente faz tudo no celular. Mas eu conheço pessoas que acessam umas 1.000, 1.200. É porque é uma média, aí a gente acaba tendo um número mais baixo, mas eu também conheço, talvez eu seja uma delas. Mas a gente acessa muitas vezes por dia para fazer tudo. Isso significa que se eu quero comprar um carro ou se eu preciso fazer algum reparo automotivo no meu carro ou qualquer outro serviço ou qualquer outra coisa que envolva, o primeiro lugar onde eu vou é no meu celular, eu não vou mais no computador. Verdade. Só que o que está acontecendo é o site das montadoras ou o site desses comércios ainda não estão preparados para funcionar perfeitamente. Então a gente está num momento de descoberta de melhoria, a gente precisa fazer com que as empresas melhorem seus sites, comecem pelo básico, que é ter um site que funciona perfeitamente na tela, tanto de um dispositivo móvel quanto de uma televisão, de uma Smart TV. E então esse é o processo que a gente está vivendo no momento, aqui no Brasil. Entendi. Para a gente finalizar, Juliana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, a respeito dessa questão econômica. Quer dizer, como é que você vislumbra a partir de agora? Nós já saímos daquela talvez fase pior de 2016, nós vivemos aquela crise, né, forte na área econômica. Como é que, a partir de agora, o mercado automotivo passa a ver o ano de 2017? O mercado automotivo está muito confiante agora aqui no Brasil, com 2017. Os números da economia mostram que existe, sim, uma retomada aí do crescimento. Então, é o momento de voltar investimento, de conseguir entender que a gente não vai manter aquela recessão ou estagnação que a gente estava, mas existe sim uma previsão de crescimento. Então essa é a nossa mensagem, entender que o marketing digital é um grande suporte ali, que é onde pode fazer uma diferença do negócio, e acreditar que os números não vai ter um crescimento gigante em 2017, mas pelo menos a gente retoma e volta a crescer. Tá certo então. Juliana, agradeço demais. Juliana Vicente, né, que esteve aqui pela Search Optics, dando essa geral, esse panorama, tanto do marketing como do mercado automotivo, inclusive nos Estados Unidos lá, como diz também a Bruna Panunzio, que trouxe essa questão do Donald Trump para a gente também ter essa visão, porque é importante, porque afinal de contas, né, hoje a globalização, sem dúvida nenhuma, aproxima os países também no aspecto econômico. Agradeço demais, agradeço a todos os ouvintes, internautas, também telespectadores, a Bruna Panunzio, que também apresentou comigo aqui o Radar Paulista, tá certo? Toda a equipe de produção aqui, a equipe técnica da BCC, também lá da Rádio Trianon, que nos acompanhou, né? E ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Radar Paulista. Até amanhã, se Deus quiser.